Saudações, alunos do Estado do Paraná! Estamos começando mais uma aula para as escolas cívicos militares, uma aula de cidadania e civismo, o qual nós pretendemos nessa aula abordar como ocorreu a formação do Estado do Paraná. Então aqui o objetivo é conhecer a história da formação territorial do Paraná. Como que esse Estado, que hoje é conhecido como Paraná, ele acabou conseguindo a sua atual configuração geográfica, as suas atuais fronteiras, com os demais territórios da União. Tá, então aqui a gente tem a árvore símbolo do Paraná, a araucária, né? Então, esse é o objetivo da nossa aula, conhecer a história da formação do território, do espaço geográfico do Estado do Paraná. Então aqui, o Estado do Paraná está localizado na região sul do Brasil e é banhado pelo Oceano Atlântico, isso no nosso litoral, faz fronteira com a Argentina e com o Paraguai, isso no oeste do nosso estado. E também ele faz a divisa com outros estados brasileiros. No sul, o estado de Santa Catarina e ao norte aí o estado do Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo. Esse é o atual desenho do mapa rodoviário aí do estado do Paraná. Bastante importante aí focar nele e ver como que desde o período colonial foi ocorrendo a ocupação humana desse território até ele ter as atuais dimensões que são estabelecidas hoje. Então vamos lembrar que o Estado do Paraná é considerado um dos estados mais desenvolvidos do Brasil e foi formado em especial por um processo de imigração. Tanto um processo de imigração que envolveu brasileiros que se deslocaram de outros estados, como o Rio Grande do Sul, que ocupou bastante o oeste do Paraná, ou São Paulo, que ocupa a região norte do Paraná, como também a imigração de estrangeiros que aqui vieram para se estabelecer, tá? E ajudaram aí a delimitar o nosso território. No Paraná há uma presença muito forte de descendentes europeus, que contribuiu então para a diversificação da nossa cultura, dos nossos hábitos, da nossa gastronomia. Então o Estado do Paraná ele tem essa característica justamente da diversidade étnica e cultural, muito originária da Europa, isso devido a esse processo de imigração. Mas como aconteceu? Bom, o começo da ocupação territorial do Estado do Paraná se deu no século XVI. Os primeiros europeus percorrendo o território onde hoje é chamado de Paraná, através daquele movimento chamado de bandeirantismo. Os bandeirantes, que eram muito sediados na cidade de São Paulo, e que eles exploravam o chamado sertão, tá, que era o território mais interior da colônia portuguesa e até além da fronteira da colônia portuguesa, na busca principalmente de capturar indígenas, que eram usados como trabalhadores escravos, e também aí na busca por minas de ouro, prata e também de outras pedras preciosas que pudessem ser altamente lucrativas para eles. Então esse movimento do Bandeirante foi o primeiro a envolver aí a exploração do que vai vir a ser o território, o estado do Paraná. Então, mais no início do século XVI, os portugueses criaram duas capitanias, as famosas capitanias hereditárias. E aqui nós temos justamente o mapa do território do Paraná, e nesse mapa observem o seguinte, essa linha que eu trago para vocês, nessa região aqui, é justamente o Tratado de Tordesilhas. Podemos ver que a maior parte do que hoje corresponde ao estado do Paraná está a leste do Tratado de Tordesilhas, está a oeste do Tratado de Tordesilhas. Isso é, essa área aqui toda eram terras espanholas, eram terras que faziam parte da Espanha, enquanto apenas o litoral nosso, uma pequena parte do litoral, fazia parte aí da colônia portuguesa. Então, a primeira era a capitania de São Vicente, que ela limitava aí o litoral norte do Paraná. E a segunda foi a capitania de Santana, que pegava o litoral sul do estado do Paraná, também o litoral de Santa Catarina, indo ali mais ou menos até a região onde hoje está a cidade de Laguna, em Santa Catarina. Tá? Então veja que a maior parte do território que hoje forma o Paraná não era um território que, pelo Tratado de Tordesilhas, era português. Ele era de direito espanhol. Como que aconteceu essa expansão e essa construção? Não só de Portugal conseguindo mais territórios, mas também do Paraná expandindo as suas fronteiras. Mas vamos para a primeira atividade de hoje. Os primeiros europeus a explorar o território paranaense foram os bandeirantes. O que eles procuravam nessas terras? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar? Eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Vamos lembrar que isso aqui é uma questão discursiva, isso é, você tem que produzir um texto e que o seu texto não precisa estar necessariamente igual ao meu, mas alguns elementos você tem que apresentar em sua resposta para que a gente possa considerar a sua resposta correta. O texto pode estar diferente, mas você precisa identificar aí o que eles procuravam nas terras do Paraná. Então, minha sugestão de resposta para a gente está aqui. Os bandeirantes exploraram essas terras procurando a captura dos povos originários, isso é, aqueles povos que já estavam estabelecidos aqui, aqueles povos tradicionais indígenas do Paraná, e também na esperança de descobrir ouro e pedras preciosas, o que acabou até ocorrendo um pouco na região do litoral, ali na região de Paranaguá e Antonina, em que houve uma descoberta de ouro e houve a devida exploração desse minério nessa região. Depois nós vamos acompanhar então o processo que vai ser de interiorizar a colônia. A emancipação política do Paraná. Quando que o Paraná passou a se tornar realmente um estado? Bom, durante o período imperial, o Paraná fazia parte da província de São Paulo. Certo? Essa província que era bastante grande, bastante extensa. Foi apenas no ano de 1953 que foi aprovada a lei de número 704, que emancipava a província do Paraná. Isso ocorreu devido a um momento de conturbação política que havia nesse período, justamente porque ao sul estava havendo a Revolução Farroupilha, em que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina haviam se separado do Brasil, temporariamente, e após o ano de 1942, houve grandes revoltas fundadas pelo Partido Liberal no estado de São Paulo, na província de São Paulo. Isso gerou um medo na época do Império de que as revoltas na província de São Paulo se unissem ao Rio Grande do Sul e a Santa Catarina. Por isso, houve aí um projeto de criação de um estado intermediário para evitar essa fragmentação do país. Isso é um assunto de muita discussão na história até hoje. Mas essa aqui é a lei de número 704, de 1853, foi resultado desse período conturbado, em que foi feita a emancipação do estado do Paraná. Ela fala, a comarca de Curitiba, na província de São Paulo, fica elevada à categoria de província, com a denominação de província do Paraná. A sua extensão e limites serão os mesmos da referida comarca. E também fala aí, a nova província terá capital a cidade de Curitiba, enquanto a Assembleia respectiva não desejar o contrário. Ou seja, Curitiba já assume a função como capital da província do Paraná, sendo que poderia ser discutido uma eventual mudança da capital, o que não ocorreu. Curitiba se mantém como a capital da província até as datas atuais. E como que se deu, então, a ocupação do Paraná? Olha que interessante esse mapa que eu trago para vocês, que nesse mapa aí você vai encontrar 3 estados ainda bem definidos, tá? E não aparece a província do Paraná ou o estado do Paraná. Mas você tem Santa Catarina apenas com uma margem litoral, sem o seu interior, o Rio Grande do Sul se expandindo até a região onde hoje seria o Paraná, tá? E a província de São Paulo, muito mais extensa do que as suas dimensões atuais. Tá? Esse aí é o mapa antigo.
E agora cabe a gente, já que vai ser originado aí a província do Paraná, como que houve a ocupação do interior dessa província? Tá? Então, a ocupação é dividida em 3 fases. No século XVII e XVIII, ocorreu a ocupação dos Campos Gerais, através da pecuária e da cultura da erva mate. Isso é, nós já tínhamos a ocupação do litoral pelo ciclo do ouro, em Paranaguá e Antonina, e no século XVII e XVIII houve um aumento da ocupação do território do primeiro Planalto, depois da Serra do Mar, na região ao redor de Curitiba e um pouco mais adiante. Tá? Na segunda fase, ela resulta da ocupação de grandes florestas dos vales do Paranapanema, Vale do Paraná, Vale do Ivaí e Iguaçu. Então, nessa segunda fase, você já começa a ter cada vez mais um processo de interiorização, justamente aí expandindo a lavoura e também a extração de madeira, muito importante aí para o desenvolvimento desse ciclo econômico. Então, aí você já tem o Paraná começando a gerar o seu atual formato. Já em 1930, começa a ocupação da região sudeste, sudoeste e o extremo oeste do Paraná. Essa ocupação ocorreu principalmente por parte de gaúchos e de catarinenses, que foram se expandindo para essas terras. Provisoriamente, entre 1943 e 1946, o governo Vargas, a época do Estado Novo, no contexto da Segunda Guerra Mundial, acabou criando nessa região o chamado Território Federal do Iguaçu. Esse território federal, como vocês podem observar aqui no mapa, era um território justamente para proteger as fronteiras do Brasil com a administração direta do governo federal, que é administrado diretamente, né? Justamente dentro do contexto de Segunda Guerra Mundial, conflito global acontecendo, aí por diante. Mas em 1946, durante o governo de Bento Munhoz da Rocha Neto, que foi quem sucedeu aí o interventor Manuel Ribas no Paraná, depois do fim do Estado Novo, esse território é reanexado aí ao Estado do Paraná e também você tem a parte catarinense desse território que também é reanexada. Então, ele retorna depois disso. Mas vamos lá para mais uma atividade da nossa aula de hoje. Após analisar a formação do Estado do Paraná, como se deu a ocupação populacional desse Estado? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, pessoal, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, após analisar a formação do estado do Paraná, como que se deu a ocupação populacional desse estado? Essa ocupação ela ocorreu justamente devido às atividades econômicas que interessavam ao povo que para que vinha justamente adquirir riquezas. A população quer trabalho, quer riqueza. E a minha sugestão de resposta é que a ocupação do território paranaense se deu a partir da busca de metais preciosos no litoral. Em seguida, subiu a Serra do Mar com a cultura ervateira em torno da região de Curitiba. Você também vai ter um processo aí de interiorização baseado no tropeirismo, no transporte de gado, que ia da região do Rio Grande do Sul até as grandes feiras do estado de São Paulo, como Sorocaba. E em seguida foi se interiorizando para o sudoeste e extremo oeste do território. Havia justamente na época da província do Iguaçu uma busca de ocupar populacionalmente esse território, porque um território com pouca população, como era o caso ali da região de Pato Branco, de Foz do Iguaçu, que nesse período de 1945 tinha pouca população, se tornava um território mais em risco do Brasil afirmar sua autoridade ali. Então houve uma busca sim de incentivo para que populações brasileiras e imigrantes que aceitassem a cidadania brasileira ocupassem esse território a fim de demarcar melhor a fronteira sul do país. Mas vamos falar aí um pouco sobre a geografia, o relevo, sobre as florestas do estado do Paraná. Como funciona o relevo paranaense? Bom, o relevo paranaense é de elevada altitude. Inclusive, Curitiba, que é a capital do Paraná, ela é a capital mais alta do país, mais elevada em relação ao nível do mar, já demonstrando propriamente essa característica de planalto do estado do Paraná. E justamente por isso que Curitiba, apesar de estar mais ao norte do que outras cidades como Florianópolis ou Porto Alegre, apresenta temperaturas mais frias. Isso por conta da nossa altitude, da nossa capital aí. Então o relevo paranaense é de elevada altitude, cujas menores altitudes são encontradas na região do litoral. Essa região marcada em verde no mapa, chamada de Baixada Litorânea, ali onde você tem então a altitude mais baixa justamente pelas praias, pela costa. Tá? Em seguida, por um terreno de grande altitude da Serra do Mar, a grande muralha, muito complicado de você ultrapassar ela, muito cansativo fazer esse caminho da Serra do Mar a pé. E daí nós vamos ter aí os outros planaltos, que é o primeiro planalto, chamado aí Planalto de Curitiba, também o Planalto de Ponta Grossa, chamado de segundo planalto, e então o Planalto de Guarapuava, o terceiro planalto. Veja que a gente só usa aqui a palavra planalto, ou seja, plano alto. Tá? Então são territórios do estado do Paraná de altitude elevada. E lembrando sempre que foi muito importante para a ocupação populacional da região norte do nosso estado, justamente a presença da terra roxa, o que permitiu nessa região ali por Londrina e seus arredores o cultivo do café, muito explorado no final do Segundo Reinado e no começo da Primeira República Brasileira. Foi um produto econômico muito importante. E o clima do Paraná? Bom, o clima é tipicamente subtropical, ou seja, a principal característica desse tipo climático é a distribuição regular de chuvas ao longo do ano, assim como temperaturas mais amenas, em especial no período do inverno. Então nós temos aí vários sistemas climáticos no Paraná, todos eles caracterizados pela presença subtropical, clima mais ameno. Assim como nós temos na vegetação do Paraná, é a chamada mata de araucária. Essa é uma formação vegetal que é composta por espécies aciculifoliadas, como as araucárias. No estado ocorre ainda porções vegetais de Mata Atlântica, principalmente aí na proximidade da região da Serra do Mar e na região aí dos Campos Gerais. Então nós temos a presença de florestas tropicais, algumas presenças, e também a mata de araucária. Isso aí é muito importante aí no desenvolvimento do desenvolvimento das florestas do Paraná, o que traz para a gente a nossa árvore símbolo. A árvore símbolo do estado do Paraná, o pinheiro do Paraná, já é uma fauna, e nós temos também uma fauna presente, com uma diversidade de animais muito importante, como, por exemplo, a ave símbolo do estado do Paraná, que é a gralha azul. Essa ave que está ameaçada de extinção, mas está tentando ser cuidada pelo nosso governo, pelas pessoas, para que não ocorra esse processo devidamente. Outros exemplares aqui é a jaguatirica
e também o lobo-guará, muito presente aí, animais típicos da região do atual estado do Paraná. Mas vamos para a nossa última atividade da aula de hoje, em que perguntamos como podemos descrever o relevo e a vegetação do estado do Paraná. Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, pessoal, conseguiram responder? Minha sugestão está aqui. Podemos perceber que o Paraná possui uma diversificada flora preservada e um clima definido pela altura, pela altitude dos seus diversos planaltos. Então isso foi muito importante aí para o desenvolvimento do estado do Paraná e suas várias explorações econômicas também. Então, tendo isso como dito, agradeço a todos vocês por mais essa aula e até a próxima.